Você já parou para pensar no real sentido da sua vida? Você já parou para pensar o porquê que você nasceu onde você nasceu? Por que que você faz o que você faz? Por que que você nasceu no país que você nasceu? Por que que você está na família que você nasceu? Você não escolheu isso. Por que que aconteceu tudo isso? Você sabe o porquê de tudo isso? Uma coisa eu sei, o maior erro da nossa vida é viver uma vida sem saber o porquê que ela existe. E eu tô aqui para te contar o real sentido da nossa vida. Muito prazer, eu sou o Eduardo, fundador da Revive, um movimento cristão que espalha a verdade do Evangelho por onde vai. E eu vou te contar hoje o real sentido da vida, com uma base sólida e verdadeira. Para pensar comigo, será que a nossa vida é só a gente crescer, estudar, fazer uma boa faculdade, trabalhar em um bom trabalho, ser bem remunerado, ter uma família, conquistar casa, carro, ir para festas, não importa o que você faz da sua vida. Mas será que é só isso? Porque se de fato for só isso, tudo aqui não faz sentido nenhum, porque tudo isso vai voltar para o pó. Nós vamos voltar para o pó, essas coisas não, a gente não leva isso com a gente. Então, qual que é o sentido real da vida? Eu acredito que o problema que nós mais cometemos é olhar para coisas erradas. A gente está olhando para o lugar errado e por isso que a gente não consegue buscar as respostas que nós tanto procuramos. E esse é o erro que todos nós cometemos. Se você quer entender o propósito para qual algo foi criado, você pergunta ao criador daquilo. E se você quer entender o propósito para qual você foi criado, você precisa perguntar ao criador. E é aí que tudo começa a fazer sentido. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou pegar a palavra de Deus, a Bíblia. Em Colossenses 1,16 vai dizer que tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui nesse versículo mostra claramente quem criou a gente e para que criou a gente. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Porque isso significa que o sentido da vida não são coisas materiais, mas é um relacionamento. E nós vemos lá em Gênesis que Deus ia se encontrar todo final de tarde com Adão e Eva para ter um relacionamento, para ter comunhão, para ter uma conversa. E é exatamente isso que ele mais queria. Foi para isso que nós fomos criados. Só que existe um problema. Existe algo que entrou no mundo, que separou, que fez uma coluna infinita entre nós e Deus. E isso impediu a gente de acessar esse relacionamento. A barreira colocada entre nós e Deus foi o pecado. O pecado, ele interrompeu esse relacionamento, porque Deus não se relaciona com o pecado. Um Deus totalmente santo não se mistura com o pecado. Então, foi colocada uma barreira entre nós e Deus. E desde então, a humanidade, nós, seres humanos, fomos tentando colocar coisas que fossem capazes de preencher o vazio existente em nós. Seja carreira, dinheiro, relacionamento, enfim, tantas outras coisas, o prazer, o reconhecimento, só que nada disso é capaz de preencher esse vazio existente na nossa vida. E sabe por que nada disso preenche o nosso vazio? Porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a fonte. E só quando nós estamos conectados nessa fonte que nós conseguimos ser preenchidos de vida, de abundância, de plenitude. É como a gente tentar ligar um celular sem energia. Ele é bonito, ele tem potencial, ele é moderno, mas ele não funciona, porque ele não está conectado na fonte. E é assim a nossa vida sem Deus. Nós vivemos, nós sobrevivemos, na verdade, mas nós não vivemos a vida plena que Ele criou para a gente viver. Só que Deus, em seu maravilhoso amor e inexplicável amor, nunca desistiu da humanidade. E o que Ele fez? Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar naquela cruz, para que ali a gente pudesse ter o perdão dos nossos pecados. E assim, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente conseguisse chegar a Deus. Então, o único caminho para restaurar esse relacionamento é Jesus Cristo. E é isso que é o centro da nossa vida. Jesus Cristo morreu por nós, para que a gente fosse restaurado esse relacionamento. E assim, a barreira que existia entre nós e Deus foi totalmente aniquilada pelo sacrifício de Jesus na cruz. E agora, por meio dele, nós conseguimos nos achegar a Deus. E é aí que nós não temos mais a desculpa de buscar e não ter esse preenchimento de vazio no nosso coração. Porque nós temos um caminho, nós temos a vida, nós temos a verdade, a nossa escolha. Só que nós precisamos escolher e olhar para o lugar certo e caminhar pelo lugar certo. E aqui vem um ponto muito importante. Se a gente entende que nós fomos criados para ter esse relacionamento com Deus, o que nós temos feito para ter esse relacionamento com Deus? Muitos de nós, e eu mesmo já fiz essa desculpa, eu não tenho tempo. Só que
como que a gente pode dizer que não tem tempo para o Deus do tempo? E a rede social, ela veio para comprovar que nunca foi falta de tempo com Deus, foi falta de prioridade. Porque se a gente pegar o tempo de uso do nosso celular, ele está bem alto. E se a gente diminuir 30 minutinhos do nosso tempo de uso do celular, certamente a gente vai conseguir ter um relacionamento genuíno com Deus. E de uma coisa eu tenho certeza, você não é um acidente. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos antes de cada um deles existirem. Isso significa que a sua história não é aleatória. O lugar onde você nasceu não é por acaso. O lugar onde você está não é por acaso, não é obra do destino. Existe um propósito, existe uma intenção de Deus sobre a sua vida. Só que essa intenção de Deus só faz sentido quando nós estamos alinhados com Ele. Então aqui nós concluímos que o sentido da vida não é uma ideia, nem um objeto, nem alguma coisa, nem um material, mas é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E sem Ele nada vai fazer sentido na minha e na sua vida. E talvez alguns de vocês que estão ouvindo sejam cristãos, mas estão desconectados. Talvez você já foi próximo, mas se afastou por algum motivo. Ou talvez você nem chegou perto, você não conhece esse Deus. E não importa qual tipo de grupo de pessoas que você está. O que importa é que tem lugar na mesa. Jesus, ele sempre deixa um lugar na mesa para que você possa vir e se achegar a Ele. E que em nome do Senhor Jesus você possa ser encontrado por Ele. Porque existe um amor, existe um prazer em Cristo que você não encontra em nenhum outro lugar. O mundo oferece migalhas perto do banquete que o Rei Cristo Jesus oferece para você. Ele está te chamando agora, nesse momento, para você se achegar a Ele, para você ter um relacionamento, não apenas crer que Ele existe, mas realmente se entregar diariamente a Ele, ter esse relacionamento, conversar com Ele, ler a palavra dEle, entender e conhecer cada vez mais dEle, porque nele há plenitude de vida. E quando você se entregar completamente, as diversidades, as dificuldades da vida não vão deixar de existir. Às vezes vai até aparecer mais, e eu te confesso isso, vai aparecer às vezes mais dificuldades, porém nele há paz. A paz que excede todo o entendimento, e nele a vida, a abundância de vida, e que você possa ser encontrado por Ele e ter um relacionamento genuinamente crescente e verdadeiro com Ele todos os dias. E se essa mensagem falou com você, compartilhe essa mensagem. Compartilha com pelo menos 2 ou 3 pessoas que vieram na sua mente agora, porque certamente foram pessoas que Deus colocou na sua mente e que precisam dessa mensagem. Se inscreve aqui no canal para a gente continuar caminhando junto e você ver cada vez mais vidas e ser edificado. E que você possa clicar também no link da descrição, que tem 2 links. O primeiro link é o link da nossa comunidade, para a gente começar e continuar caminhando junto. E também tem o link da Revive Store, que é a nossa loja de camisetas, onde a gente proclama o Evangelho através da moda e cada vez mais proclamando o Evangelho em movimentos e evangelismos futuramente. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você chama pelo seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.